Bom, agora então a gente entra num teorema muito importante em álgebra linear, que é o teorema do núcleo e da imagem, né? Então é o principal teorema quando a gente fala sobre transformações lineares. Então o que ele diz? Ele diz o seguinte: supõe que eu tenho T de U em V, uma transformação linear, e U é um espaço vetorial de dimensão finita. Então eu vou ter essa relação aqui entre as dimensões. Então se eu faço a dimensão do núcleo da transformação linear mais a dimensão da imagem, isso tem que ser igual à dimensão do domínio da minha transformação linear T. Ok? Então essa relação aqui ela é extremamente importante. Tá? Então teorema do núcleo e da imagem. É só lembrar dessa igualdade. Então a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem tem que ser a dimensão do domínio. Tá bom? Muito bem, e aí a gente tem como consequência o seguinte corolário, que diz o seguinte: se eu tenho T de U em V uma transformação linear, com U e V espaços vetoriais de dimensão finita, e a dimensão de U é igual à dimensão de V, então dizer que a transformação é injetora é a mesma coisa que dizer que ela é sobrejetora, que ela é bijetora e que ela leva a base de U em base de V. Tá bom? Lembrando, né, que injetora significa que dois pontos distintos são levados em pontos distintos. Sobrejetora significa que a imagem dá todo o contradomínio. Tá? Bijetora significa que é injetora e sobrejetora, satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo. E levar base em base significa que se eu pego uma base de U e aplico a transformação, os vetores que eu vou obter formam também uma base de V. Tá joia? Muito bem. Aqui a ideia, pessoal, é muito simples, né? A ideia da demonstração, se você parar para pensar. Porque veja só, por que injetora e sobrejetora quer dizer a mesma coisa aqui nessa situação, né? Quando eu estou trabalhando com transformação lineares entre espaços vetoriais de mesma dimensão. Então isso é importante. A dimensão aqui não é toda a transformação linear. A dimensão do domínio tem que ser igual à dimensão do contradomínio. Bom, ela ser injetora, a gente já viu que é a mesma coisa que dizer que o núcleo é composto só pelo vetor nulo. Né? Então, se ele é composto apenas pelo vetor nulo, ele é um ponto. Então, qual é a dimensão de um ponto? A dimensão de um ponto é zero. Então, se ela é injetora, essa parte vai sumir. Então, aí a gente vai ter que a dimensão da imagem, pelo teorema do núcleo da imagem, que a dimensão da imagem é a dimensão do domínio. Mas a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. Então a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. Então quer dizer que a imagem tem que ser tudo, porque a imagem é um subespaço do contradomínio. Então se a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, então a imagem tem que ser todo mundo, ou seja, ela tem que ser sobrejetora. Tá? Então por isso que injetora, se ela for injetora, então ela vai ser sobrejetora. E agora volta, se ela é sobrejetora, por que ela vai ser injetora? Se ela é sobrejetora, significa que a dimensão da imagem, como a imagem é todo mundo, significa que a dimensão da imagem já é a dimensão de V. Não é? E a gente sabe aqui que a dimensão de V é igual à dimensão de U. Então isso já é igual a isso. Então aqui só pode ser zero essa dimensão. Mas ser zero essa dimensão significa que esse núcleo não pode ter mais do que um ponto. Né? O núcleo, o único subespaço vetorial de dimensão zero é um ponto, certo? Então quer dizer que o núcleo é formado apenas por um ponto, e a gente já sabe que o vetor nulo está lá. Então o único ponto é o vetor nulo. Então ela quer dizer que ela é injetora, tá? E aí bijetora, porque ela é as duas coisas, né? Então por isso que é equivalente. E levar base em base, como eles são de mesma dimensão e ela é injetora, então ela vai levar conjunto LI em conjunto LI. Tá? Isso que vai ser importante aí. E como tem mesma dimensão, como leva um conjunto LI aqui num conjunto LI aqui, eu vou ter um conjunto de N elementos, né, que é a dimensão do espaço, formado por vetores LI. Qualquer conjunto de N vetores LI em um espaço de dimensão N é uma base. A gente já viu isso lá na aula 5. Tá certo? 5, 6, 7. Nessas aulas ali. Ok? Então por isso que é a mesma coisa.